Boa noite e bem-vindo ao Vexa. Se eu pudesse apagar uma única lembrança da minha cabeça, seria aquela madrugada de lua cheia. Olhando pela fresta da porta e vendo aqueles 4 vultos enormes parados em pé, de costas para a casa, conversando como se fossem homens tomando cerveja na calçada. Eu daria tudo para nunca ter visto aquilo. Daria tudo para nunca ter entendido que a roça não é silenciosa por falta de voz. Ela é silenciosa porque escolhe quando falar, e quando fala, fala sobre nós. Boa noite, meu nome é Daniel, tenho 40 e poucos anos hoje. Moro num apartamento pequeno no centro de São Paulo. Detesto o cheiro de terra molhada e nunca mais entrei num açougue sem sentir o estômago revirar. Tudo isso começou há mais de 30 anos, quando eu tinha 9 anos e a vida da minha família desmoronou de uma vez. Meu pai, seu Antônio, tinha uma pequena transportadora na capital mineira. Caminhões velhos, fretes ruins, dívidas que cresciam mais rápido do que o faturamento. Quando os bancos fecharam as portas e os agiotas começaram a aparecer em casa, ele não aguentou. Num dia estávamos numa casa boa no bairro Funcionários, no outro estávamos dentro de um caminhão-baú lotado de caixas, indo para um lugar que eu mal lembrava, uma propriedade rural herdada do meu avô materno, lá no fundo do vale do Jequitinhonha, num povoado chamado Chapada do Norte, que mal aparece no mapa. Não era uma fazenda bonita de comercial de televisão. Era um pedaço de chão seco, esquecido por Deus e pelos homens. A casa era de adobe antigo, telhado baixo, paredes rachadas pela seca. O terreiro era de terra batida, dura como pedra, cercada por um resto de plantação de milho que o vento tinha levado embora havia muito tempo. Não tinha luz ligada, a conta estava cortada desde que meu avô morreu. Então as primeiras noites foram à luz de lampião e vela. Minha mãe, Dona Lúcia, desceu do caminhão e não falou mais nada. Entrou no quarto maior, deitou na cama rangente e ficou lá dias inteiros, olhando para o teto, como se a tristeza tivesse sugado toda a força dela. Sobrou para mim e para o meu pai cuidar de tudo. E cuidar incluía reativar o chiqueiro que ficava nos fundos da propriedade. Quando chegamos, encontramos 5 porcos grandes que tinham sobrevivido soltos na mata. Meu pai decidiu recapturá-los. Disse que era o único jeito de termos carne e talvez vender algum leitão para pagar as contas mais urgentes. Eram bichos enormes, corpo rosado sujo de lama seca, pelos duros como arame, olhos pequenos quase escondidos nas dobras de gordura. Eu odiava ir até lá. O chiqueiro era uma construção antiga de concreto e tijolo, com paredes altas até o peito de um homem adulto e uma portinhola reforçada. Meu pai mandou eu levar a ração. Restos de comida, cascas, farelo misturado com água, 2 vezes por dia. Eu arrastava o balde pesado pelo terreiro, sentindo o cheiro podre subir antes mesmo de chegar perto. O que mais me incomodava não era o fedor, era o jeito deles. Porcos, na minha cabeça de criança, eram barulhentos, agitados, grunhindo o tempo todo. Aqueles 5 eram quietos demais. Quando eu me aproximava, eles saíam da parte coberta, sem pressa, sem barulho. Vinham até a calha e começavam a comer. Mas sempre um, geralmente o maior, um macho preto e rosado, que meu pai chamava de capitão. Parava de mastigar, erguia o focinho e ficava me encarando. Não era olhar de animal burro, era olhar atento, como quem estuda. Eu sentia que ele não estava vendo um menino com um balde. Estava vendo Daniel, gravando meu rosto, minha voz, o jeito que eu andava. Meu pai também não gostava de ficar lá dentro. Quando precisava limpar o chão com pá, ele nunca virava as costas para os bichos. Trabalhava rápido, sempre de lado, de olho neles. E tinha a tranca, a portinhola,
Tinha um ferrolho bom, mas meu pai não confiava. Passava 2 correntes grossas e fechava com cadeados grandes. Uma vez perguntei por quê. Porco não tem dedo para abrir trinco, né? Ele parou, limpou o suor da testa com o braço sujo e respondeu baixo. Nessa terra aqui, menino, as coisas aprendem rápido demais. Melhor não dar chance. Eu achei que ele estava falando de fugir para o mato. Hoje eu sei que não era isso que preocupava ele. Foi numa quarta-feira abafada que tudo mudou. Eu acordei no meio da madrugada suando frio. O calor estava insuportável. O teto baixo segurava o calor do dia como forno. A luz da rua não existia ali, então a escuridão era total. Primeiro notei que o lampião da cozinha tinha apagado. Depois notei o silêncio. Não tinha grilo, não tinha cachorro latindo longe, nada. Estava tentando criar coragem para levantar e ir beber água quando ouvi as vozes. Eram vozes baixas, abafadas, vindo dos fundos da casa, perto do chiqueiro. Pareciam 2 ou 3 homens conversando calmamente. Meu coração disparou na hora. A primeira coisa que pensei foi: os cobradores nos acharam. Tinha certeza que eram aqueles homens da cidade que meu pai devia dinheiro. Fiquei deitado, paralisado, tentando entender o que diziam. Mas a conversa não era agressiva. Era papo tranquilo, quase preguiçoso, como vizinhos batendo papo na porta de casa. Isso me confundiu mais ainda. Se fossem ladrões ou cobradores, estariam gritando ou fazendo silêncio total. Levantei devagar, pé ante pé, e caminhei pelo corredor escuro até a porta dos fundos. A porta era velha, com frestas largas entre as tábuas. Pela fresta passava um fio de luar branco. Aproximei o olho devagar, o terreiro estava iluminado pela lua cheia. Aquela luz fria que deixa tudo azul e preto ao mesmo tempo. Então eu vi as silhuetas. 4 vultos grandes, robustos, parados junto à mureta do chiqueiro, de costas para a casa. Ombros largos, postura relaxada. 2 pareciam encostados nas paredes, como braços apoiados, como quem descansa depois do trabalho. Os outros 2 estavam logo atrás, balançando o peso de uma perna para a outra. Pareciam exatamente 4 homens conversando na calçada. Eu prendi a respiração até doer o peito. As vozes continuavam, graves, arrastadas, com um som úmido estranho na garganta. E o pior, a entonação era do meu pai. O jeito cansado de falar, as pausas longas, o suspiro no final das frases. Era a voz dele copiada com uma perfeição grotesca. Uma nuvem passou na frente da lua por um instante, mas quando voltou a clarear tudo, eu entendi. Aquilo não eram homens. A pele rosada, grossa, suja de terra, os pelos duros e espaçados, as patas dianteiras dobradas sobre a mureta como se fossem cotovelos. Os 4 porcos estavam de pé, equilibrados nas patas traseiras, eretos, sustentando o peso enorme da barriga com uma naturalidade assustadora. A postura era perfeita, casual, como se fizessem aquilo todo dia. Eu senti uma tontura tão forte que precisei me segurar na parede. Não era só de vê-los em pé, era a calma, a naturalidade daquilo. Um deles, o capitão, virou a cabeça devagar na direção da casa. O focinho úmido brilhou na lua. As orelhas grandes caíram sobre os olhos pequenos, e ele olhou direto para a fresta onde eu estava. Ele sabia que eu estava ali. Os olhos encontraram os meus no escuro. O murmúrio parou de imediato. Os 4 ficaram imóveis, encarando a casa. Um silêncio pesado caiu sobre tudo. Eu me arrastei para trás, tropeçando, e corri para o quarto dos meus pais sem fazer barulho de corrida. Aquela correria quieta de quem foge de predador. Sacudi o ombro do meu pai com força. Ele acordou no mesmo segundo. Olhos abertos, alerta total, como se estivesse esperando aquele chamado há anos. Quando viu minha cara, o rosto dele desabou. Não era preocupação de pai com pesadelo de filho. Era resignação, vergonha, medo antigo. Eu tentei contar. Eles estão de pé, parecem homens, estão falando com a sua voz. Ele não duvidou. Não disse que era sonho. Só soltou um suspiro longo, tremido e falou: "Pega o chinelo, Daniel."
Ele se levantou devagar, pegou a lanterna grande e saiu pela porta dos fundos comigo atrás. Abriu com cuidado exagerado, como quem não quer acordar alguém perigoso, acendeu o refletor externo que zumbia alto, o terreiro se iluminou. Os porcos estavam deitados no canto do chiqueiro, amontoados, respirando fundo como se dormissem tranquilamente. O cadeado estava intacto. Meu pai caminhou até a mureta, iluminou cada uma com a lanterna. Nada fora do lugar. Então ele fez algo que eu só entendi anos depois. Inclinou-se sobre o muro e falou alto, voz falsa, teatral. Está tudo certo, Daniel, os bichos estão dormindo. Foi só impressão sua. Vamos entrar e deixar eles descansarem. Ele estava falando para mim, mas olhando fixamente para o capitão. E sob a luz forte eu vi, a orelha do porco tremeu levemente. O canto da boca se repuxou com um sorriso mínimo. Ele não dormia. Ele estava ouvindo, aceitando o acordo. Voltamos para dentro. Meu pai trancou a porta com 2 voltas e encostou uma cadeira na maçaneta. Sentou na cozinha comigo e pela primeira vez contou a verdade. Eles não são porcos comuns, Daniel. Teu avô não morreu de infarto como contaram para você. Ele parou de comer. Dizia que se engordasse muito, eles iam querer ele também. Eu achei que, se eu desse o que eles pediam, eles nos deixavam em paz. As galinhas que sumiram no mês passado não foi a raposa. Foi eu que joguei lá dentro, e eles pediram, usando a minha voz. 2 dias depois, nós fomos embora, deixamos tudo, móveis, roupas, ferramentas, voltamos para a cidade e fomos morar num quartinho úmido na periferia, devendo para meio mundo, mas vivos. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Encolheu, perdeu a força, a autoridade, morreu cedo, de bebida e de silêncio. Eu cresci, me formei, arrumei emprego, casei, separei. Hoje evito tudo que lembre roça. Mas o pior é passar na porta de um açougue. Olho para os olhos pequenos atrás de grades de madeira de caminhões de transporte e me pergunto: será que eles estão só esperando a gente virar as costas para ficarem em pé de novo? Será que o silêncio deles não é burrice, é paciência? Porque a natureza não muda. Ela só escolhe quando abrir a boca. E quando abre, geralmente é para falar sobre o que vai comer em seguida.